gente boa, meus santos e minhas santas. Hoje nós celebramos o 20º domingo do tempo comum. E a liturgia de hoje nos chama a atenção para o lado dramático e conflitivo também de Jesus, do Evangelho e também do seguimento. Colocado então diante de nós, não um Jesus doce e bonzinho, mas um Jesus radical, quase violento. Não um Jesus que dá um tapinha nos ombros, mas um Jesus que exige atitude e coerência. Podemos até nos assustar com este Jesus e avaliarmos diante daquilo que nos apresenta, diante desse Jesus conflitivo e perigoso. E é por isso que a liturgia de hoje é uma boa ocasião para avaliarmos também a qualidade e o nível da nossa adesão a Jesus. E queremos aproveitar neste domingo para rezarmos também por nossos pais, para que vivam sua vocação com responsabilidade, amor e atenção, para com seus filhos, para que seus filhos cresçam sadios, física e emocionalmente. Vejam vocês que o capítulo 12 de Lucas é uma catequese sobre o significado agora, e aí aquilo que nós poderíamos dizer de ter fé na volta daquele que morreu, ressuscitou dentre os mortos e nos deu o seu Espírito. No domingo passado, vimos o texto precedente que falava justamente da atitude de espera e fidelidade com as quais os discípulos devem também encarar a volta escatológica de Cristo. No Evangelho de hoje, somos então trazidos novamente para o presente, mostrando o que a presença de Jesus já está desencadeando no mundo. Foi dado início em momento em que não se abre espaço para neutralidade. É preciso posicionar-se dentro ou fora da proposta do reino de Deus. O homem ou a mulher de Deus não é uma pessoa que está comodamente sentada na arquibancada da história, como se estivéssemos num estádio passivamente assistindo a uma partida de futebol. Mas nós somos então chamados a que, vendo a humanidade debater-se entre o bem e o mal, a verdade e a mentira, a vida e a morte, precisamos também tomar posição. Pelo contrário, nós estamos dentro dessa história, desse combate que acontece diariamente e somos obrigados a nos posicionar e a escolher de qual lado estamos. Em outras palavras, não existe neutralidade diante de tudo o que acontece à nossa volta. Temos que tomar uma posição. Ou somos a favor, ou somos contra. Ou nos unimos e lutamos do lado de quem trabalha pela vida, ou nos unimos e lutamos do lado de quem trabalha pela morte. Teoricamente, nós somos favoráveis à vida, ao bem, à verdade e à justiça. Contudo, na prática, a história é outra totalmente diferente. Devido à inversão de valores em que vive o nosso mundo, hoje tornou-se muito mais fácil fazer o mal do que fazer o bem. Propagar a mentira e não a verdade. Permitir situações de injustiça e de morte, ao invés de combatê-las. O preço a pagar por lutar em favor da vida, da justiça e da verdade é muito alto. Aí está o exemplo do profeta Jeremias na primeira leitura. Por defender a verdade e anunciar a catástrofe do exílio da Babilônia como consequência da infidelidade do povo de Israel para com Deus, Jeremias teve sua morte decretada.
e diziam: pedimos que seja morto este homem. Ele lança desânimo entre as pessoas. Este homem não propõe o bem-estar do povo, mas sim a desgraça. Pedimos que seja morto este homem, é a palavra que ressoa. E hoje pede-se que seja morta toda pessoa que trabalha em defesa dos índios e da Amazônia. Toda pessoa que levanta a sua voz contra o poder paralelo, que não só dos traficantes, mas também de policiais corruptos e de milicianos. Toda pessoa que denuncia o aprofundamento da miséria e da fome no Brasil. Toda pessoa que defende os valores cristãos e se pronuncia contra o aborto e defende a vida. Assim como Jeremias foi jogado dentro de uma cisterna onde não havia água, somente lama, e assim ia-se Jeremias afundando na lama. Assim é preciso também afundar na lama das fake news toda pessoa que combate a atual política de morte, que intensifica a violência, a desigualdade social e a fome em nosso país. Além de desviar nossos olhos, de desviar os recursos da saúde e da educação para a compra de votos e de apoio no Congresso, que falta dinheiro para a educação, para a merenda escolar, mas não falta dinheiro para colocar no bolso de políticos corruptos. Nossos olhos devem se manter fixos em Jesus, que não combateu o mal no mundo defendendo o uso de armas ou de violência, mas que se colocou junto aos fracos, aos injustiçados, aos prejudicados pela indiferença política e religiosa de sua época, tomando posição diante do combate que todo ser humano enfrenta dentro e fora de si. Jesus nunca se deixou abater pelo desânimo, mas sempre confiou na força da verdade, da justiça e da vida. Eis porque o autor da carta aos Hebreus nos anima: não vos deixeis abater pelo desânimo. Mantendo os nossos olhos fixos em Jesus, nós nos tornamos conscientes da importância do fogo e da divisão. Eu vim para lançar fogo sobre a terra e como gostaria que já estivesse lançado. O fogo ao qual Jesus se refere é o Espírito Santo. Fogo que aquece o que está frio, que devolve a vida de Deus a quem se sente morto interiormente. Fogo que purifica o ouro e a prata, isto é, que santifica o coração humano. Fogo que tem o poder de derreter o mais duro metal, símbolo do poder do Espírito Santo, de transformar o coração humano, de transformar a pessoa a partir de dentro. Jesus deseja que esse fogo se acenda e se espalhe por toda a terra, fazendo cada ser humano reviver a partir de dentro. Mas junto com o fogo, Jesus veio trazer também a divisão. Essa divisão não é inimizade, mas a consciência de que há coisas totalmente incompatíveis na vida de uma pessoa que deseja ser de Deus, que tenha decidido viver segundo o Evangelho. É incompatível para essa pessoa seguir Jesus e ser a favor da violência e das armas. É incompatível seguir Jesus e manter-se distante dos que sofrem e passam fome, pois o próprio Jesus se identifica com essas pessoas. É incompatível para uma pessoa ser de Deus e não se importar com a criação, com o meio ambiente, o qual Deus confiou aos cuidados do ser humano. O Evangelho de hoje é marcado por palavras fortes e exemplos chocantes. Quer nos ensinar que a conversão envolve decisões drásticas na vida, que nem sempre serão fáceis. Lucas mostra
que o tempo presente é o tempo da conversão e que a conversão é o verdadeiro discernimento. Busquemos então decidir pela vida e no seguimento a Jesus. E dando continuidade a esse nosso momento de oração, me coloco na presença de Deus como de costume. Recolho-me imaginando Jesus rodeado pela multidão, falando aos discípulos. E peço aquilo que quero. Discernir à luz da Eucaristia o significado do momento presente como oportunidade de vitória sobre o mal. Que o Deus de ternura abençoe, derrame suas bênçãos e suas graças sobre todos os pais. Sintam-se todos abraçados e que na bondade do Senhor vocês sejam também expressão desse dom de Deus em vossas famílias. Um santo e abençoado